O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós. Prezado irmão diácono Sena, irmãos que estão acompanhando essa missa pelas redes sociais da Paróquia dos Sagrados Corações, irmãos que estão aqui enfrentando o calor, né, Maju? De manhã eu pedi a intercessão, imagina, agora de noite está quente, você imagina às 10 horas da manhã, que tem a missa aqui. Eu pedi a intercessão de Nossa Senhora do Ar-Condicionado, vamos ver se ela vai. Se a Nossa Senhora do Ar-Condicionado vai interceder por nós. Estamos clamando. Filhos queridos, 3º domingo da Quaresma, nesse tempo muito oportuno, muito propício da graça de Deus. Tempo de conversão, tempo de buscarmos mudança, de buscarmos atualizar em nós as experiências de Deus que nós temos, tempos de buscarmos com mais afinco e retidão. E aí a palavra de Deus nos fala hoje também dessa mudança. Não é uma conversão litúrgica, mas é aquilo que Jesus diz quando ele fala assim: eu não vim ao mundo para abolir a lei, vim para dar pleno cumprimento. Então hoje a liturgia nos mostra um pouquinho desse pleno cumprimento. E estamos aqui entre o livro do Êxodo e a lei de Moisés, e entre o Evangelho de Jesus. Jesus Cristo com os seus discípulos no templo, ensinando, expulsando os vendilhões, aqueles que transformaram a casa de oração, a casa da lei, num lugar de comércio. Então vamos ao primeiro mandamento, primeiro testamento, primeira leitura, antiga aliança, primeiro testamento. Deus sela com o povo do seu tempo uma aliança, que é a primeira aliança, que é a aliança forjada, selada na lei. Deus estabelece com o seu povo um decreto, estabelece uma constituição, e através dessa constituição ele espera que o povo caminhe e avance. Deus estabelece regras, estatutos e dá para Moisés.
Ele começa, bem no comecinho do texto da primeira leitura de Êxodo, dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou teu Deus, eu te criei, eu te estabeleci, eu te libertei. Nós somos libertos por esse Deus que nos cria e que nos ama. E aí ele clama, ele pede, ele exige: não terás outros deuses diante de mim. Não dá para a gente servir ao Deus da vida e ao Deus dinheiro, o Deus da vida e ao Deus poder, o Deus da vida e ao Deus prazer. Não dá para a gente servir o Deus que nos traz a ressurreição e o Deus que nos anuncia a reencarnação. Não dá para a gente servir o Deus que diz: reza pelos teus amigos, abençoa os que te fazem mal, e servir o Deus que diz: vamos fazer mal para aquele que te fez mal, vamos fazer alguma coisa para essa pessoa. Não dá. Eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim. Ele estabelece as regras, os estatutos, pede para Moisés, para que Moisés escreva lá nas tabuazinhas de pedra, e ele vai ditando. E esses estatutos, essas leis, essas regras, vão guiar a humanidade ao longo dos séculos e dos milênios. Lembra-te de santificar o dia do sábado. E aí nós precisamos esclarecer, para não deixar margem, para que as pessoas não pensem que nós, cristãos católicos, estamos santificando o dia errado. O Senhor diz: lembra-te de santificares o dia do sábado. Trabalharás durante 6 dias, farás todos os teus trabalhos, mas no 7º dia, o dia do sábado, dedicado ao Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tua cidade, porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra e o mar, e tudo o que ele contém, mas no 7º dia ele descansou. Eu não sei o que ele disse, porque a gente diz assim, quando a gente vai descansar, eu pelo menos quando eu vou descansar, eu digo assim: eu também sou filho de Deus. Agora o que Deus disse quando ele foi descansar? Eu também sou filho, não pode ter dito, eu também sou filho de Deus. Ele disse: eu sou Deus, então eu vou descansar. No 7º dia ele descansou. Então na antiga aliança, essa aliança selada no Antigo Testamento, a aliança selada com a lei, o dia de guarda era o 7º dia. Por isso o Senhor pede, o que Deus quer dizer para a gente é: tenha um dia para o Senhor. Tudo que Deus faz é bom. Deus pede para que a gente trabalhe durante 6 dias, mas no 7º descanse. Quem quer supermercado aberto no dia de sábado, no dia de domingo? Porque daí nós vamos atualizar. Porque a nova aliança, ela é selada no sangue do Cordeiro, no Cristo que se entrega por amor de nós, derrama o seu sangue para nos salvar. E o que santifica a nova aliança é o dia da ressurreição. E o Senhor ressuscita em qual dia da semana? No domingo, no 1º dia da semana. Então a ressurreição do 1º dia torna santa a nova aliança. Eu e você não somos mais o povo da antiga aliança. Nós não esperamos mais a vinda do Senhor. Nós cremos que Jesus veio. Nós sabemos que Jesus esteve presente entre nós. Nós sabemos que Jesus se faz presente hoje na Eucaristia. Eu e você somos o povo da nova e da eterna aliança. Nós aguardamos a segunda vinda, a vinda triunfal, a vinda do Senhor, mas não como um menininho na manjedoura, mas sobre as nuvens com poder e glória, para julgar vivos e mortos no fim dos tempos. Aguardamos a vinda gloriosa do Cristo que veio. Então, a nova aliança, santificação do dia 1º da semana, o dia da ressurreição, o dia do Senhor, o Dominus Dei. O que o Senhor quer e o que não muda é: guarda um dia para o Senhor. Veja que ele diz: não farás trabalho nenhum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo. Você tem escravo, por acaso?
Tem? Quem tem escravo, levanta a mãozinha para o padre ver. Então não é que a palavra mudou, não foi tirado nenhum tio da palavra, só que a palavra caminha, a palavra é viva, não há mais escravos, graças a Deus. O dia de santificar não é mais o 7º, porque ficou na antiga aliança, é o primeiro dia da semana da ressurreição. O Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, estabelece os limites, dizendo: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe. E aí também é muito interessante, honra teu pai e tua mãe traz uma promessa: honra teu pai e tua mãe para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Honrar pai e mãe, respeitar, cuidar, zelar, amar, não maltratar, não magoar, não desrespeitar, honrar pai e mãe, guardar, velar papai e mamãe. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o escravo do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem o jumento do teu próximo, nem coisa alguma que lhe pertence. Onde a gente transformou em não cobiçar as coisas, para a gente não ficar repetindo. Não cobiça o boi do teu próximo, nem o jumento do teu próximo, nem o escravo do teu próximo, nem a escrava, nem a mulher, nem a casa. Não cobiça as coisas alheias. A lei do Senhor continua valendo. A palavra do Senhor não é palavra morta, é palavra viva. Veja, e a lei do Senhor é uma coisa boa para a gente. A Rúbia, como sempre, cantou lindamente o salmo. E como é que era o refrão do salmo que nós cantamos? Senhor, tens palavra de vida eterna. A palavra de Deus é palavra de vida, não é palavra de morte, é de vida. A lei de Deus é uma lei boa. O salmista diz: a lei do Senhor Deus é perfeita, a lei do Senhor Deus é conforto para a alma, é lei que busca a salvação. O testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são precisos, os preceitos do Senhor são alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Veja, a lei de Deus é luz para os nossos olhos. O mandamento de Deus não quer nos perder, quer nos ganhar. A lei de Deus estabelecida para nos orientar, nos guiar. Essa lei de Deus, os 10 mandamentos, eles orientam toda uma moral no planeta Terra. Vai para além daquilo que é espiritual, vai para além daquilo que é religioso. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. Organiza a sociedade, faz diferença na vida da humanidade. Veja, nações, países que não têm como base o cristianismo, encaram diferente essas situações. Dá uma olhadinha naquilo que acontece no planeta Terra. Olha onde tem cristianismo, onde tem menos cristianismo, vê como são os valores morais, vê como é a questão da vida e da morte, como é a questão da fidelidade e da infidelidade. Vai dando uma olhadinha e você vai ver como faz diferença ser de Deus para a humanidade. Se o mundo respeitasse esses valores estabelecidos ainda na antiga aliança, mas que não deixaram de ter validade, porque a lei de Deus é perfeita, porque os preceitos do Senhor são precisos, porque o mandamento do Senhor é luz para os nossos olhos. A lei de Deus é boa. Nós chegamos na beleza do texto do Evangelho de João, lembrando que Jesus Cristo, sabendo que estava próxima a Páscoa dos judeus, não era ainda a Páscoa da ressurreição, porque nessa Páscoa dos judeus que vai ser a ressurreição. Era ainda a Páscoa dos judeus, para celebrar a passagem da escravidão do Egito para a terra prometida. Jesus sobe a Jerusalém, e em Jerusalém ele entra onde, gente? Em Jerusalém ele vai para onde? Quem sabe fala bem alto e depois vai ganhar um beijo do padre, aí ninguém vai falar nada. Ele entra no templo. Quando a gente vem no templo, a gente vem basicamente para o quê? Vamos chutando aí. Você vem no templo fazer o quê? Orar.
Estar na presença de... Opa! Você vem para o templo para estar na presença de... Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus sendo Deus, ele vai ao... Jesus mesmo sendo Deus, vai ao templo, vai orar. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, José e Maria se perderam de Jesus, e Jesus estava onde? No templo, na igreja. Quando Jesus entra no templo e lê o livro do rolo do profeta Isaías, o Espírito está sobre mim, me ungiu, me consagrou, no templo. Jesus não perde a oportunidade de ir ao... Ai, ai. Jesus não perde chance de ir ao templo. Mas ele é Deus. Mesmo sendo Deus, sempre que pode, ele vai ao... Como é que pode ter gente que diz assim: eu sou cristão, mas eu não preciso ir ao... Como pode? Qual que é a explicação para isso? Como que a gente explica que Jesus, sendo Deus, quer estar no templo? O templo é o lugar onde habita Deus. Quando eu e você chegamos aqui no templo, a gente entende que está num território santo, num lugar sagrado. Diante do templo, a gente entra na porta da igreja, já faz a reverência, já se inclina. Se a gente passa lá na frente, a igreja fechada, a gente tira o bonezinho, porque sabe que tem Jesus aqui, faz o sinal da cruz. A gente entra, se dirige ao sacrário, porque tem Jesus. Dentro do templo a gente não faz bagunça, a gente não fica nas conversas escandalosas. Agora tem gente que acha que é mais sábia do que Deus, mais sábia do que Jesus, mais esperto. Eu sou esperto, sou cristão, mas eu não preciso ir no templo, e Jesus está no templo. É tão simples, é tão fácil de a gente concluir. Pensa com o padre que você mais ama no mundo. Quem é que quer a gente na igreja? E quem é que quer a gente fora da igreja? Pensa. Quem você acha que quer que você esteja pertinho de Jesus? Pensa. Quem você acha que quer que você esteja longe de Jesus? Pensa. Quem quer você dentro da igreja? Pensa. Quem quer que você guarde o domingo, dia do Senhor? E quem quer que você não dê menor valor para o domingo? Que você viva como se o dia do Senhor não existisse? Pensa. Jesus está no templo, em oração, lendo o livro. Ele vai no templo e ele lê, estuda, ensina. Jesus no templo, diante dos seus, ele encontra uma situação que a gente precisa explicar hoje aqui. Porque ele chega no templo e ele encontra lá os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas, encontra os cambistas que estavam aí sentados. Ele faz um chicote de cordas e ele expulsa todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Ele espalha as moedas e derruba as mesas dos cambistas e diz aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. A casa do meu pai, ela é casa de oração. A casa do meu pai é casa de oração, é casa para encontrar Deus. Por que é importante nós contextualizarmos esse momento?
Porque naquela época em que Jesus está no templo, ainda existe a religião do sacrifício. É a religião ainda dos holocaustos. As pessoas, para pedirem perdão dos seus pecados, oferecem os seus holocaustos. Oferecem cordeiro, ovelha, boi, pombinha. Porque ainda não aconteceu o sacrifício do Cordeiro de Deus. Quando Jesus se entrega na cruz, ele é o Cordeiro de Deus. Aí ele apaga a necessidade de qualquer sacrifício de bois e de touros, porque ele se entrega por amor de nós. É o sacrifício imolado. Depois da entrega do Cordeiro de Deus, o sacrifício que o Senhor pede é um coração penitente, é um coração contrito, arrependido, é a oração, é a nossa caridade, o nosso amor. Mas ali ainda existia esse sacrifício. E as pessoas vão ao templo e levam seu sacrifício. Só que aí, o que Jesus encontra quando ele entra no templo? Havia muitas pessoas que estavam no templo e que eram criadores de ovelhas, de bois, de touros, de carneiros. Naquela situação que havia se configurado o templo, vê como o homem é ardiloso em todos os tempos. Eles não permitiam mais que o criador de ovelhas, de bois, de touros, trouxesse a sua ovelha para fazer o sacrifício. Eles diziam assim: aquilo que vem de fora é impuro e não pode entrar no templo. Então as pessoas eram obrigadas a comprar as suas ovelhas, os seus bois, os seus touros, os seus carneiros lá no templo. Tinha que comprar no templo. Não podia trazer o da sua criação. Diácono Sena é criador de cordeiros. Tem lá um sítio onde ele cria cordeiros. Ele chegava no templo, não podia trazer o cordeiro dele. Tinha que comprar um cordeiro no templo. E aí, as pessoas que têm dinheiro para comprar o cordeiro, a pombinha, vinham com o seu dinheiro do seu trabalho. Podiam comprar com o seu dinheiro? Não. Eles diziam que o dinheiro que vinha de fora era impuro. Tinha cambista no templo. Tu chegava com o teu dinheiro de fora e tinha que trocar com o cambista. Tu trazia 100 reais. O cambista pagava para ti o equivalente a 100 reais? Não. Ficava com o agiozinho dele, com o lucrinho dele. Todo mundo podia vender boi e carneiro e ovelha e cordeiro no templo? Todo mundo podia ser cambista no templo? Só os do partido deles, só os do mesmo partido. É igualzinho hoje. Só os fariseus. Os outros partidos não podiam. Aí Jesus não pode concordar com aquilo. Jesus não pode concordar quando ele vê que a lei de Deus foi deturpada para o mal. A lei que é para dar vida, que é brilho aos olhos, está servindo a uns poucos. E ainda aquele que não pode fazer a oferta do boizinho ou da pombinha, aquele que não tem o dinheirinho, a oração dele é considerada inválida. Jesus diz: não, filho, a oração de um coração contrito, arrependido, vale, ela chega no coração de Deus. A oração de todo filho de Deus, se reza com o coração quebrantado, alcança. Jesus não concorda com aquele comércio que fizeram da casa de Deus, com aquele agrupamento, com aquele corporativismo, com aquela coisa de só os meus. E ele expulsa, ele corre com todo mundo, expulsa os vendilhões do templo. Isso é importante, filhos, para a gente não cair naquelas mesmas tolices antigas, das questões das imagens, da questão do sábado, também dessa questão. Não é vendilhão do templo quem oferece um bingo para fazer a festa da igreja, quem oferece um cartãozinho de almoço para a festa da comunidade. Não, vendilhão do templo é quem troca a salvação, quem troca a oração. É quem faz do templo lugar de enriquecimento. É quem ajunta os seus para ter benefício. É quem exclui os que não podem pagar. Esse Jesus expulsa com chicotes do templo. Jesus encerra o texto do evangelho de hoje, o evangelista João, dizendo assim, vendo os sinais que Jesus realizava, muitos creram em seu nome.
Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém, porque Jesus conhece o homem por dentro. Vamos repetir isso, compadre? Jesus conhece o homem por dentro. Eu vejo a aparência, você vê a aparência. A gente olha e vê aquilo que está estampado, que está do ladinho de fora. Mas Jesus conhece o coração. E Ele vê a retidão do seu coração. Às vezes nós fracassamos. Às vezes nós erramos. Às vezes nós fracassamos na educação do nosso filho. Às vezes fracassamos no nosso casamento. Às vezes fracassamos na nossa fé. Às vezes fracassamos no nosso trabalho. Mas Jesus vai no coração, na retidão da nossa ação. Qual que foi o desejo do meu coração? Eu peguei aquela cestinha básica e levei lá para um vizinho meu que eu sabia que estava precisando, que estava com vergonha de pedir, mas que estava numa situação difícil. Levei para ajudá-lo, porque eu percebi que ele precisava. Eu corri no mercado, comprei uma cesta básica, eu fui levar para o meu vizinho, porque eu sabia que a televisão ia lá fazer uma reportagem, me filmar e eu ia aparecer em rede nacional. Jesus conhece a retidão. Jesus conhece o homem por dentro. Filhos amados, coloquemos diante de Deus, ainda nesse tempo de quaresma, o desejo de avançarmos. Nós queremos que a lei de Deus seja na nossa vida também instrumento de oração, que ela seja para a gente direção, que ela seja caminho seguro, que ela seja luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Queremos viver a graça de estarmos no templo, de guardarmos o domingo do Senhor e os dias santos, de louvarmos e bendizermos a Deus. Nós precisamos da comunhão com os irmãos, precisamos da comunhão com a palavra, precisamos ser comunhão com o corpo eucarístico que é Jesus. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.